Tá, primeiro, quando eu falo em fração geratriz, eu estou falando fração geratriz de uma dízima periódica. Então, antes de mais nada, uma dízima periódica é um número decimal que tem infinitas casas decimais e tem uma repetição. Por exemplo, 0,99999 é uma dízima periódica, porque é um número decimal e infinito. Essas reticências aqui confirmam para mim que é infinito. Outro exemplo, 0,4324. Aqui também, ó. É um número decimal infinito e eu tenho um número aqui que se repete infinitas vezes. Né? Eu tenho garantia de que o próximo valor aqui vai ser 24, depois 24 e assim sucessivamente. Infinitamente. E como é que eu sei que é infinitamente? Por causa das reticências. E a fração geratriz, basicamente, é a gente transformar essa dízima periódica numa fração. Basicamente é isso. Mas tem algumas regrinhas para a gente transformar. Aqui, ó, outra dízima periódica. Vou pegar esse exemplo aqui dessa dízima periódica. Mas tem algumas regrinhas. Mas antes da gente falar sobre as regras, vocês precisam se lembrar o nome de cada coisa, porque tem uma formulazinha que serve para tudo. Então vamos ver aqui. Primeiro, o número que se repete infinitamente é chamado de período. Então esse 41 aqui, ó, tá se repetindo, 41, 41, 41, 41. Esse cara aqui ele é chamado de período, período. Faz a separação silábica disso daí. Então, o período, no caso aqui, é o 41. Tem também uma coisinha chamada antiperíodo. O antiperíodo, ele é o número decimal que não se repete. É o que não se repete na casinha decimal, depois da vírgula. Então, o que é depois da vírgula e não se repete é chamado de antiperíodo. Eu vou chamar de AP, só para dar uma nomenclatura. Ah, professor, e esse 4 aí, ele também não se repete, né? Ele é chamado de quê? Ele é parte inteira. Ele é parte inteira, certo? E basicamente vocês precisam dominar isso, saber o que é antiperíodo, o que é período. Vou dar mais um exemplo aqui então. Tem aqui 62,34777777. Assim, não fica assustado com o número não. Tenta nesse primeiro momento entender o que é período, o que é antiperíodo. Basicamente isso. No caso aqui, quem vai ser o período? Período é um número que se repete. E aí, quem é o período? O período é o 7. Aqui o 7, 7, 7. Então esse cara aqui é o período. Vou chamar de Pzinho. E o antiperíodo? Quem seria o meu antiperíodo? No caso é o 34. É o que não se repete depois da vírgula. Aqui, ó, à direita da vírgula, tá? O período e o antiperíodo são relativos à galera que vem depois da vírgula. E o 62 é a parte inteira. Ele não vai servir para fórmula, não. Aí temos a fórmula que serve para tudo. A fórmula basicamente é o seguinte: você vai pegar tudo, menos o que não se repete. Vou colocar assim: não repete, NR para não repete. Aí aqui embaixo é uma partezinha que vocês costumam se confundir. Mas a gente vai falar sobre ela tranquilamente. Tudo menos o que não se repete dividido por noves e zeros. Esses noves aqui, pessoal, é a quantidade de números do período. E os zeros, deixa eu colocar até de outra cor aqui, ó. E os zeros é a quantidade de números do antiperíodo. Calma que a gente vai falar sobre isso daqui, tintim por tintim, e vocês vão entender tudo. Vamos pegar uma dízima periódica simples aqui. Vamos pegar o 0,8888888. Ó, pela formulazinha ficaria tudo menos o que não se repete dividido por... Tá, primeiro, o número todo, pessoal, é você considerando até a primeira repetição. Então, aqui seria do 0 até o 8, que é a primeira repetição, onde acaba o primeiro número que se repete, né? Então, tudo seria 0,08. Esquece a vírgula, seria 0,8. Menos o que não se repete. Não tem nada que não se repete aqui. Nesse caso, você poderia deixar assim, ó, 8, né? Daí ficaria 8, não tem nada que não se repete. Lembrando que nessa fórmula aqui, se não tiver o número que não se repete, você não precisa colocar ele na fórmula. Aqui então ficaria 8
dividido por 9. Por quê? Eu só tenho um número que se repete. Só tenho um númerozinho que se repete. Essa é a regra. Agora, por exemplo, se eu tenho 0,27, 27, 27, 27, 27. Também, ó, eu não tenho ninguém que não se repete. Então, eu vou colocar o número todo. Lembrando, o número todo, ó, vem até aqui. Número todo. Dividido por 99. Por que 99? Eu não tenho dois números que se repetem? Dois números que se repetem, né? Dois algarismos que se repetem. O número 27 tem dois algarismos. Então você vai colocar dois 9 lá embaixo. E assim por diante. Se eu tivesse três números que se repetiriam aqui, eu colocaria 3 9. Se eu tivesse 5, colocaria 5 9 embaixo e assim por diante. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Então esse cara aqui, ó, 132, 132, infinitamente. Ele ficaria quanto dividido por quanto? Vamos ver aí se vocês são brabos mesmo. Boa, isso aí. Isso aí, vai ficar 132. Né? O número que se repete aqui é o 132, então vai ficar, ó, 132. Como eu tenho três números em cima, eu ponho três 9 embaixo. Até aí tranquilo, né, pessoal?